2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Está escrito: mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus. Yahvé, Senhor dos exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente para essa missão, e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. E eles partiram, dirigindo-o com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira, ao campo de descansar cereais que pertencia a Anacom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a ser chamado Pérez Uzá, castigo de Uzá, até o dia de hoje. Nesse dia, Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom em Gate. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom, e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-edom, e ordenou que transportassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Olhe para cá, por favor. Pois bem, esse texto sagrado, como já vimos na terça-feira passada, deixa muito claro que a intenção de Davi era boa. Os moços que estavam conduzindo a carroça tinham também boa intenção. A carroça era virgem, nunca foi usada para nenhum tipo de serviço. Ela foi construída especialmente para aquele trabalho. Tudo foi feito com muito zelo, tudo foi feito com muito cuidado, mas fora da vontade de Deus. Não basta ser uma boa pessoa, não basta ter boa intenção, é preciso aprender a viver e a fazer aquilo que precisa ser feito do jeito que agrada a Deus. Deus tem direito de exigir ser agradado. Algumas pessoas entram em crise e não conseguem seguir e servir e usufruir da glória de Deus, da presença de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, por não aceitar o fato dele ser exigente. É porque essas pessoas pensam em Deus como se ele fosse gente. E Deus não é gente, Deus é Deus. Ele é o único ser no universo que tem direito de exigir que as suas criaturas vivam e ajam do jeito que ele quer. Por que ele tem direito? Porque ele é Deus. E eu já conversei com muitas pessoas que não conseguem se render a ele, que preferem posicionar-se como ateias, por não conseguir entender que Deus tem direito de fazer o que ele bem quiser. E eu também conheço muitos cristãos
que vivem de crise em crise, porque ao invés de perguntar para Deus para quê, vivem perguntando para Deus por quê. E se Deus for responder para mim e para você por quê, nós vamos ficar deveras envergonhados, porque o que nós merecemos não é aquilo que Ele nos dá. E Deus tem para dar liberalmente amor. Deus tem para dar liberalmente para todos quantos quiserem bênçãos. Então, os porquês colocam Deus, de certa maneira, contra a parede, dizendo: o Senhor errou, fazendo o que está fazendo, deixando acontecer o que está acontecendo. Ainda que a maioria das coisas que acontecem nas nossas vidas não tem absolutamente nada a ver com a ação de Deus, mas tem a ver com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com as nossas plantações, mas nós sempre temos que colocar a culpa no mais fraco ou no Todo-Poderoso. É preciso que a mente daquele que quer viver como mais que vencedor, não só entenda e compreenda, mas aceite que, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não apenas acreditam em Deus. Porque para aqueles que amam a Deus, Jesus Cristo disse que os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. Quem ama a Deus não fica tentando entender Deus. Quem ama a Deus decide obedecer a Deus. E quem obedece a Deus vai mais fácil, vai mais longe e cansa menos. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo? E há todo o movimento do anticristo nessa grande batalha espiritual que nós vivemos, dizendo para todas as pessoas que todas têm direito de fazer o que bem quiser, que todo mundo tem direito de questionar tudo. Isso é uma das maiores mentiras do diabo. E eu exemplifico isso sempre apontando para o fato de, numa família com muitos filhos, o mais teimoso, o mais esperto, o mais desobediente, ele pode até ficar rico, mas ele se lasca a vida inteira. Quem conhece história assim? Agora, geralmente, o filho mais obediente, o filho mais inclinado para honrar os pais, ele pode até não ficar milionário, porque um pouco do dinheiro dele ele gasta com os pais. Mas é difícil encontrar alguém que obedece aos pais, que honra os pais, que a descendência dele não vá bem. É difícil encontrar alguém que honra os pais, que não durma bem, que não acorde bem. É difícil encontrar alguém que é inclinado para a obediência, que não seja uma boa companhia. Mas todos os questionadores, inclinados para a desobediência, que eu conheço, são criaturas azedas, que um pouco de tempo junto com elas a gente chega a pensar: é melhor estar com o capeta do que com essa criatura. Porque o capeta você manda embora, mas a criatura diz que é irmão. Mas não parece que é irmão de Jesus, parece que é irmão do cão. É um fermentador de coração. Quem está me entendendo? Lembre, estamos falando o que é preciso para uma célula, um GF acontecer na minha casa. O que é preciso? Um coração inclinado para obedecer. Tem pessoas aqui dentro dessa casa de oração que eu já dei dicas da parte de Deus mais de 10 vezes. Não faça assim que você vai se lascar, faça assim que você vai se dar bem. Mas o sujeito continua fazendo assim, vai se lascar. Por quê, hein? Porque se você conhece alguém que quer se lascar na vida, quem quer se lascar, levanta a mão. Eu já coloquei a minha mão no bolso, que é para não correr o risco. Quem viu essa semana, no noticiário, um cidadão que pegou a Anhanguera na contramão? Uma das grandes estradas de São Paulo, duplicada. Alguém viu? Aqui na frente. O cidadão pegou na contramão, o moço que filmou ele vindo na contramão disse que de repente veio algo dentro dele,
Ele estava na faixa da esquerda que ele devia ir para a direita. Ele foi para a direita e foi para a direita. Porque ele foi 2 faixas para a direita, ele se livrou do carro que vinha na direção contrária. 15 quilômetros depois, o cidadão bateu num caminhão. O que aconteceu com ele? Se lascou. Mas ele estava decidido àquilo. Todas as vezes que eu e você, conhecendo o princípio de Deus, agimos o contrário, estamos andando na contramão e podemos bater num caminhão. Quem está me entendendo, levanta a mão. Então, é preciso sair da nossa mente. Não, eu posso fazer o que eu quero. Não, eu não aceito, não é meu tempo. Não, a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, é hoje, não é para amanhã. A decisão deve ser tomada hoje. Porque daí, se vem um carro na sua direção, e você é alguém que anda na vontade de Deus, algo vai dizer para você, vai para outra faixa, vai para outra faixa. Deus é o Deus do livramento. Tudo que estava sendo feito aqui era para a glória de Deus, mas era segundo a inteligência, a decisão e o conhecimento humano. Deus pode e quer nos levar além. E é por isso que nós estamos nesse treinamento. O que é preciso para uma célula acontecer na minha casa? Primeiro, é preciso ter um bom lugar para receber as pessoas. Não, na minha sala não. Ninguém vai sentar no meu sofá com pele de cabra. Eu até aceito que faça célula aqui em casa, porque o apóstolo está dizendo que nós temos que ganhar vidas para Jesus. Não basta ser salvo, tem que ser canal da salvação. Mas a minha sala eu não abro nem para salvação. Então aonde, meu bem, que nós vamos fazer a nossa reunião? Na minha garagem também não. Vamos fazer lá no fundo, perto do galinheiro. Tudo bem, estou exagerando, mas vocês já me entenderam, né? Aonde é que nós deveríamos receber as pessoas que nós ansiamos que conheçam o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas? No melhor ambiente da nossa casa, no melhor lugar, no lugar mais arejado. E um bom lugar não necessariamente está relacionado com ser requintado, com ser chique, com ter sofá de 30 mil. Não! Um bom lugar está relacionado com um lugar bem preparado, com limpeza, com ordem, com fácil acesso, com boa iluminação, com lugar apropriado para sentar de preferência em círculo, para que todas as pessoas possam olhar nos olhos umas das outras. Nós estamos num treinamento, certo, irmãos? Agora essas próximas 3 mensagens é mais treinamento, porque até agora foi mais pregação, né? Treinamento, pregação. Então, o que você precisa para ter uma célula na sua casa? Um lugar apropriado. O que é um lugar apropriado? É um lugar chique? Não, é um lugar bem preparado. Um lugar parecido com a glória de Deus. Um lugar limpo, ordenado, que a cadeira não seja aquelas que tem prego, né? Que a pessoa senta e... Faz diferença, irmãos? Vocês preferiam aquelas cadeiras azuis que tinha aqui ou essa? Essa é muito melhor. Você senta na cadeira, parece que ela abraça o seu bumbum. Você encosta as costas, parece que ela abraça as costas, é uma cadeira anatômica. E é interessante, por mais tempo que você fique sentado, as nádegas não ficam suadas. Quem percebeu isso? Quem aqui tem facilidade de suar na poupança? Eu sou um desses. Depois que essas cadeiras chegaram aqui, nunca mais eu saí com o rego molhado aqui do culto. Real. Então você precisa preparar o seu bom lugar da melhor maneira que você puder. Agora, pode ser que a cadeira que você tenha lá seja aquela de escola. Sabe aquela de escola? Quem conhece cadeira de escola, aquelas antigas?
Você arrancou o braço, não tem problema. Não tem problema. Bem arrumadinha, em círculo, limpinha, a pessoa vai sentar ali naquela cadeira e a glória de Deus que vai descer sobre ela, ela vai se sentir numa cadeira anatômica. E aí, se ela reclamar da cadeira, você fala, fica tranquila, que você está vindo só aqui na minha célula. Quando você for lá na igreja que eu congrego, você vai ver como a cadeira é boa. Porque um dos propósitos da igreja acontecer na nossa casa é para nós tirarmos pessoas que estão sem rumo e sem direção e trazê-las para Jesus e para a casa de oração. Posso ouvir um amém? Então nós precisamos ter um bom lugar. E um bom lugar não tem nada a ver com ser chique. Um bom lugar não tem nada a ver com requinte. Um bom lugar tem muito mais a ver com a maneira como eu me preparo e como eu preparo o lugar para receber as pessoas. Quem está me entendendo e concorda, levanta a mão e dá um glória a Deus. É muito mais proveitoso quando essa célula, esse grupo familiar, tem endereço fixo. Porque facilita para quem participa, facilita para aquele que passa lá, o seu pastor, supervisor, facilita também para multiplicação. Ah, apóstolo, multiplicação? Eu não estou interessado em multiplicação. Então você é egoísta, hein, infeliz? Hã? Você não quer que a salvação se multiplique? E esse é um dos problemas do grupo que vai só quicando de casa em casa. Por que é um problema? Porque é só para os crentes. Não, nós já temos nosso grupo, um dia vai na minha casa, outro dia vai na sua. Isso é ruim? É bom, mas é a vontade de Deus? Não, a vontade de Deus é que as pessoas que moram ao seu redor saibam que toda quinta-feira lá na sua casa tem um momento onde tudo para que o povo da casa e quem quiser participar usufrua da presença de Deus. Não, toda quinta tem, não, tem quinta que tem, não sei quando tem. Fica difícil para você alcançar o seu vizinho, fica difícil para você alcançar aquele que você chamou do seu trabalho. Ah, essa semana tem, não, essa semana não vai ser na minha casa, vai ser na casa do irmão. Inclusive vai ter canjica, pé de moleque. É? Onde é a casa dele? Ah, a casa dele é lá no Indu Brasil. Indu Brasil é para lá. E ele mora onde? Lá na Nova Lima. Você acha que o rapaz vai lá no Indu Brasil só para comer canjica? Fica mais barato ligar para onde faz canjica e o iFood entrega. Então a célula, a igreja na minha casa, o grupo familiar, não é para satisfazer o meu ego, é serviço a Deus, é para alcançar as pessoas que vivem ao meu redor, que ainda não conhecem o Salvador que eu conheço. Pergunta para o seu vizinho, você está entendendo? Tudo bem, a arca foi para a casa do Obed-Edom, e a casa dele foi abençoada, mas ele precisou arrumar um lugar, ele precisou cuidar daquele lugar, e a prova que ele fez com zelo é que Deus o abençoou sobremaneira. A melhor maneira de preservar a salvação, de crescer para a salvação, é compartilhando a salvação. A maneira mais prática de se tornar um salvo perdido é não salvando ninguém. Não ser instrumento de Deus para ganhar uma viva alma durante toda a vida cristã. E a igreja na sua casa, a célula na sua casa, é uma oportunidade para você experimentar ser canal de salvação. É uma oportunidade para você fazer o que Jesus fazia. E eu repito, é mistério que a célula, o GF, tenha endereço fixo. E vou repetir. Na casa do irmão hoje, na casa do irmão amanhã, é bom? É bom. É bom sim, mas não é o que Deus quer. Porque Deus quer que você assuma a responsabilidade. Não é aqui na minha casa. Toda quinta-feira é aqui na minha casa. Faça sol, faça chuva, tem aniversário, tem a jogo do Corinthians. É aqui na minha casa, é um compromisso meu com Deus.
e com as pessoas que Deus vai salvar através da minha vida. Então a célula, o grupo familiar com endereço fixo, mais cedo ou mais tarde vai atrair a vizinhança. Sabe aquele vizinho que você já convidou 10 vezes, mas até agora nada? Ele não aparece, mas você continua orando por ele? Até que chega a hora que na quarta-feira acontece alguma coisa com ele, que ele não consegue entender, e ele fica perguntando, ó dia, ó noite, quem poderá me socorrer? Agora não passa mais Chaves no SBT, ele não vai lembrar do Chapolin, ele vai lembrar de você. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, o meu vizinho já me chamou umas 10 vezes para ir na casa dele, porque ele disse que lá Deus se manifesta, eu já sei. Quem poderá me socorrer? É o meu vizinho. Eu vou lá na célula dele. Eu vou lá no grupo familiar dele. Aí o seu vizinho chega justamente naquele dia que você está se sentindo um coró. Com quem aqui já aconteceu de se sentir um coró? Levanta a mão. O cidadão chega naquele dia que você leu o estudo, que não é para pregar, é para facilitar. Você leu umas 10 vezes para falar com você. E veio o seu vizinho, e veio a sua mãe, e veio o seu pai. E naquele dia Deus te usa de um jeito que nem você consegue acreditar. Acaba a célula, o seu vizinho vem te dar um abraço e fala, rapaz, você foi boca de Deus na minha vida hoje. E aquele abraço te cura. Porque melhor é dar do que receber. E ser usado por Deus para dar é ainda infinitamente melhor. Mas sabe quem experimenta isso? Quem se dispõe a fazer alguma coisa. Os crentes que não fazem nada, não tem nada para contar. Sempre as mesmas coisas, as mesmas lutas. Ai, meu Deus. Eternamente cantando, entra na minha casa, entra na minha vida. 50 anos crente ainda está precisando que Deus entre na casa. Porque a casa nunca foi canal para a manifestação da fluência divina. Diga aí para o seu vizinho, esse tempo acabou na sua vida. Mesmo que você seja dono de pizzaria. Fala aí, Jaqueline, fala aí. Vamos ter célula lá perto do Alphaville agora, aleluia. Entendeu por que tem que ter endereço fixo? Entenderam? No dia que está acontecendo o grupo familiar, que está acontecendo a célula, os eletrônicos devem ficar desligados. Rádio, TV. E quando começa, se não está esperando ninguém chegar, o celular deve ficar no mesmo módulo que deve ficar na hora do culto. Qual é o módulo? Avião. Para nós voarmos só nas asas do Espírito. E não no chifre do cão. No dia do grupo familiar, no dia da célula, cachorro, gato, tartaruga, papagaio, deve estar todos na sua casinha. Não, mas o meu cachorro é o mais dócil da terra, é um pitbull, Staffordshire. Mas ele é querido, ele não morde ninguém, até hoje não mordeu ninguém. Os bichos devem estar cada um na sua casinha, porque o local precisa ser um bom local. A pessoa que for, ela vai voltar da próxima vez e vai levar alguém. Vamos lá, mas lá tem um cachorro maravilhoso. Que o único cachorro lá seja o dono da casa. Ex-cachorro, agora servo de Deus. Na medida do possível, esse bom local precisa ter lá uma jarra d'água em cima da mesa, para ninguém ficar, dá um copo d'água, dá um copo d'água. E tem gente que chega cansado na quinta-feira, o prazo é sexta, né, irmãos? O prazo para vencer a bateria é sexta, mas tem gente que na quinta já não está dando conta de mais nada, principalmente quem trabalha de Uber.
Então a garrafa de café também vai ajudar. Tudo faz parte do bom local, quem está me entendendo? E lanche? Todo grupo familiar, toda quinta-feira precisa ter lanche? Depende. Se no começo quem está indo é todo mundo já da igreja, já vai alimentado, não. Mas se começa a vir pessoas que vêm direto do trabalho para participar na quinta-feira lá do seu grupo familiar, da sua célula, precisa ter um lanchinho, sim ou não? Precisa. Nem que seja bolacha de sal com ovo de codorna. Todas as vezes quem tem que fazer o lanche quinta-feira é o dono da casa? Não. Se o povo que está trabalhando lá, que está congregando lá na célula, que está participando, é um povo desapegado, vai, não, a próxima sou eu, a próxima sou eu. E aí o líder da célula pode encarregar alguém para ser responsável pelo lanche, ele já não precisa se preocupar com isso. Ele já vai falar com os irmãos que estão participando e cada vez algum traz alguma coisa. Mas não precisa servir picanha, pizza, nem da pizzaria Oliveira, nem da pizzaria Sal de Itália. Pode ser aquela ali do alemão mesmo. Que você compra a massa e... A não ser que os irmãos queiram doar uma vez por mês, né, Paulo e Davis? Você está me entendendo? O lanche não é para a pessoa engordar, não é para a pessoa sair falando, nossa, que comida. Não, é só para matar a fome, é só para tapear. Porque o que mais importa naquele momento é o quê? É a presença de Deus, que não vai se manifestar através da pregação, porque a célula não é lugar de pregação. É lugar de pregação? Não. Célula também não é lugar de ficar lendo a folha do estudo, é lugar de ler a folha do estudo? Porque senão a pessoa pega direto aqui e vai ler em casa. Aquela folha para nortear, para você fazer perguntas, para estimular o povo a falar. Ninguém é obrigado a falar, mas quem quiser falar, vai poder falar? A sua casa é um bom lugar? Você está junto aí com a dona da casa? Lá ainda não tem um grupo familiar, ainda não tem uma célula? Então fala, meu amor, chegou o nosso tempo. Chega de marasmo. Chega de comodismo. Vamos trabalhar para o melhor patrão da terra. Outra coisa que uma célula poderosa precisa ter. Irmãos, eu peguei esses pontos aqui do pastor Abe Uber. Quem já ouviu falar? O homem é fera. Coisa boa é quando você vem para um culto e a atmosfera do culto está boa, porque esse negócio de clima é meio complicado, né, irmãos? Mas a atmosfera, o que é a atmosfera? O ambiente está livre, está leve, tem mais presença de Deus do que do cão, porque de vez em quando tem mais capeta do que gente no culto. Quem já passou por isso? De vez em quando acontece. Deus permite para que nós lembremos que a nossa vida é uma verdadeira batalha espiritual. Mas agora você imagina a pessoa chegando numa casa onde 2 da tarde a esposa falou para o marido, seu demônio. E o marido falou, sua pomba gira dos quintos dos infernos. E aí o filho mais velho falou, pai, mãe, que o diabo carregue vocês. As pessoas que vão chegar lá à noite, você que está na casa às vezes nem percebe, mas quem chegar na casa vai perceber que não é o dono da casa que está lá. O ladrão entrou. E entrou pela boca dos donos da casa. Então, todos os dias, nós deveríamos tirar quanto tempo para estar em família na presença de Deus? 30 minutos. E no dia que a célula vai acontecer na nossa casa, na medida do possível, nós deveríamos parar tudo 30 minutos antes do horário do povo começar a chegar, para ter um tempo ali de intercessão, de clamor, para que Deus manifeste a presença dEle. Ou seja, a atmosfera
da minha célula, do meu grupo familiar, vai depender basicamente do que mesmo? Da presença de quem? Da presença de Deus. E como a presença de Deus é atraída? Através de uma vida diária na presença dEle. Leitura da palavra, oração, jejum. A presença de Deus, atraída pela vida diária com Ele, fará a atmosfera da célula ser cheia de amor, de alegria e de fé. Amor, você anda encontrando por aí? Hã? Todo lugar que você vai, as pessoas te amam tanto que nem lá no encontro com Deus? Meu Pai. Alegria. Quando você está andando na rua, você vê todo mundo assim, ó. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Você vê o povo assim? Nem crente a gente anda vendo assim. Mas você e eu temos direito de usufruir do gomo do fruto do Espírito chamado alegria. E eu e você não deveríamos nunca não estarmos cheios de fé, porque tudo é possível aquele que crê. Hoje de manhã não, lá perto da hora que eu ando correndo, mas não tem jeito, eu peguei o aparelhinho da glicose e medi 197. 11h30 da manhã, 197. Fui obrigado a ir para onde? Ou para a farmácia comprar remédio, para enganar o aparelho, que eu não abaixo açúcar, coisa nenhuma, ou para a academia, no horário do almoço. E aí fui lá e fiz exercício, levantei peso. Aí dali a pouco passou uma moça por mim assim. E ela deu uma olhada para mim. E no braço dela estava escrito fight, sei lá, fé. E eu já estava de saída no bebedouro, e ela também de saída. Eu falei, moça, você acredita em Deus? Acredito. Eu falei, então quando você olhar no espelho, se enxergue como uma princesa. Porque ultimamente não é assim que você está se enxergando, não é? E ela disse, é. Quando você olhar para você, lembre que Deus quer o seu bem. Lembre que Deus vela pela sua vida. Lembre que Deus quer cuidar de você. Ela estava assim. Quem está me entendendo? Agora, se você não tiver para dar, você vai dar? Hã? Você olha para a pessoa daquele jeito. Se você não tiver mais fé do que ela, você vai pensar, também vou ficar desse jeito. Ela agradeceu, Deus te abençoe, falei para ela, ela foi embora mais alegrinha. 5h30 da tarde eu medi o açúcar de novo. 5h30 não, 6h15. 117. Dá um glória a Deus aí. Se alegre comigo. Amor, alegria e fé. 3 ingredientes que o mundo está necessitado e você pode fluir nessas coisas pela presença poderosa do nosso Deus, amém? Porque eu podia estar lá na academia, ó Deus, por que o Senhor permite que eu fique com açúcar 197? Ó Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance. As montanhas e vales que atravesso me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, aleluia! É assim que Deus quer que nós vivamos, irmãos. É isso que Deus tem para nós. Porque luta não vamos ter mesmo, elas não vão acabar, vão?
Jesus disse, no mundo tereis. Então está todo mundo sabendo, já faz 2000 anos. A atmosfera de um lugar onde acontece a igreja na minha casa precisa ser permeada pela presença de Deus. E onde Deus está, o amor, a alegria, a fé, pode transbordar independente da circunstância. Amém? Outra coisa, outro ponto, que é preciso acontecer lá na célula, comunhão intensa. A célula, o grupo familiar precisa ser o mais informal possível. Paz do Senhor, varão de guerra, canela de fogo, profeta, boca de espada cortante. Os visitantes não vão entender nada. Irmãos, o dia que eu fui batizado no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, não sei como falar, eu cheguei na casa da senhora, uma missionária da Assembleia de Deus, lá na Amazônia, no meio dos índios. Ela estava de férias na casa de um conhecido dela, de um parente dela, e um conhecido me levou lá. Quando eu coloquei o pé para dentro da sala, a senhora falou assim, o que é isso, meu filho? Você está pensando em abandonar os caminhos do Senhor? Isso não é de Deus, isso é coisa do diabo. Eu pensei, pronto, me trouxe numa macumbeira. A mulher está adivinhando o que eu estou pensando. Quando eu pensei, me trouxe numa macumbeira, ela, não senhor, aqui não tem macumbeira não. É o Senhor teu Deus que está falando contigo. Eu falei, oh, aleluia. Mas eu estava angustiado, eu estava muito mal. E aí eu sentei no sofá, ela começou a falar coisas gloriosas, tremendas para mim, foi muito bom. E eu percebi que eu fui ficando aliviado. E ela falou, meu filho, Deus tem uma obra de fogo na sua vida. E eu pensei, será que vou ser bombeiro, meu pai? Estou falando sério, foi o que eu pensei. Porque eu não entendia nada daquilo, irmão. Luterano, católico sem imagem. Então o que eu estou querendo dizer? A linguagem da irmã era ruim? Não, era boa, mas era para dentro do círculo dos crentes de Canaã. Então nós precisamos ter essa sensibilidade. Para lá na nossa célula, segura vaso, pega a canela. As pessoas que estão lá vão pensar, que língua é essa? Que idioma é esse? Porque o nosso propósito qual é? Vanessa, não fica triste com Pedro. Pedro é abençoado. Vem aqui, Pedro, me dá um abraço aqui. Ele já tinha batido a porta, ele já tinha batido o portão, tinha que deixar ali para lá, Vanessa. É. Se comporta lá. Tá bom? Fala para sua mãe que você pode ir. Esse é o Pedro. Nós ainda vamos ver esse Pedro atômico sendo usado por Deus. Poderosamente. Irmãos, aí, deixa eu contar a história completa. A irmã falou da obra de fogo, eu não entendi nada, mas a presença de Deus exalava da vida dela. E aquela angústia que eu estava sentindo, eu já não sentia mais. Ela falou um mundaréu de coisas que eu não entendi praticamente nada. Ela mandou eu ajoelhar, eu ajoelhei. E o meu joelho batia que nem britadeira no chão. E eu não sentia nada. Ela falou, abra a boca que você foi batizado, meu filho. Tem uma bola de fogo aqui, meu filho. É. E eu fui abrir a boca, irmãos, não saía português. Saía línguas esquisitas. Alabastiana? Se ele anda lá na praia, se ele chupa bala house, né? É porque não dá para imitar a língua estranha, né, irmãos? E aí, eu coloquei as duas mãos na boca. Porque eu aprendi que língua estranha era para um fenômeno de glossolalia, para que as pessoas reunidas em Jerusalém pudessem entender o que os outros estavam falando na língua que eles não entendiam. Que eles não sabiam falar, aquilo era um sinal de Deus. Então, quando alguém ora em línguas agora, é o demônio. E aí, eu orando em línguas, eu coloquei as duas mãos na boca, comecei a chorar e pensei, tem demônio dentro de mim.
A irmã pegou a Bíblia, explicou Coríntios e disse que não era demônio coisa nenhuma, que aquilo era de Deus, que Deus tinha dado isso para mim. E eu estava numa paz que eu nunca tinha sentido antes. Então eu entendi que era de Deus. Mas se a irmã tivesse dito assim, olha meu jovem, a obra que Deus tem para a sua vida é muito diferente do que você já experimentou até hoje. Você vai começar a experimentar um calor dentro de você, é o fogo do Espírito Santo. Será que eu teria entendido? E é a mesma coisa, sim ou não? É a mesma coisa. Mas ela não sabia que eu era aquele crente que não sabia nada de poder de Deus. Mas o que interessa é que eu saí de lá cheio da graça, cheio da glória, cheio do poder, porque aquela casa era um lugar que tinha uma boa atmosfera. Quem me entendeu? E a comunhão com a irmã foi muito boa. Então, célula é lugar de comunhão intensa, onde não pode ter formalidade. Chega todo mundo quadradinho, não senta ali, que eu sento aqui. Tem que ficar sério, aqui não pode rir, aqui ninguém pode conversar, porque aqui é sagrado. Não é sagrado, mas célula é lugar para conversar. Deixa o povo chegou, deixa conversar um pouco. Dali a pouco, então, começa o quebra-gelo, que nós vamos ver na próxima. Mas célula é lugar para comunhão. Há tempo para tudo debaixo do sol. Posso ouvir um amém? Amém. Então, tudo que uma célula não é lugar de pregação. Mas sim para conversar livremente sobre aquilo que foi ensinado, pregado no domingo e é transformado em estudo. Como eu já disse antes, vou repetir. O líder de sucesso, o líder aprovado, ele não constrange ninguém a falar, mas ele deve proporcionar a oportunidade e estimular a participação dos que quiserem falar. Ninguém deve ser obrigado a falar. E nós não deveríamos jamais fazer perguntas para as pessoas que estão vindo a primeira vez, que nem nós sabemos responder. Deveríamos estimular as pessoas a falar, dando para elas a oportunidade de falar sem constrangimento. O que você está sentindo aqui? Isso qualquer um pode falar. Quem te convidou? Quem que você acha a pessoa mais bonita aqui? É claro, isso não pode falar. A fala precisa ser a princípio sobre o assunto tratado. Se a pessoa precisa desabafar, se aconselhar, os líderes da célula devem oferecer a ela o tempo e o aconselhamento em separado, depois da reunião ou conforme for combinado. Quem me entendeu? Porque às vezes tem gente que ele está ali na hora do estudo e ele quer contar que a mãe dele morreu em 1898 e depois da mãe, 5 anos depois, 5 meses depois, o pai, depois o tio, depois... Você já viu gente assim? E é proibido as pessoas falarem da história delas? Não é proibido, mas ali é o lugar dela falar? É o lugar de uma só pessoa falar? Não. Querido, a sua história, eu quero ouvir a sua história. Sua história é importante, você é importante aqui. Mas nós vamos combinar para conversar depois? Ou depois que nós terminarmos aqui o nosso momento da palavra, se mais irmãos quiserem ouvir a sua história, nós vamos ter um momento para isso. Mas se ninguém quiser, eu vou te ouvir. A pessoa vai se sentir importante, sim ou não? Vai, e ela não vai estragar todo aquele momento ali que é para durar 1 horinha. Tá certo? Então o líder precisa ter essa autonomia. Por isso que precisa estar debaixo de oração para ser guiado pelo Espírito de Deus. Posso ouvir um amém? A comunhão na célula precisa ser regada pela presença de Deus. Assim será uma comunhão respeitosa, saudável e curativa. Igreja sem presença de Deus vira um covil de fofoca. Uma das coisas que eu mais falo nessa casa de oração é do bom uso da língua. E de vez em quando tem uns irmãos que se deixam pegar pelo cão e querem ficar falando da vida dos outros. Agora você imagina lá na célula, se os líderes da célula não forem cheios da presença de Deus, e as pessoas têm oportunidade para conversar a hora que chega, oportunidade para conversar quando termina, e a coisa que o ser humano mais gosta de falar é da vida dos... Agora vira para o seu irmão e fala, mas você não é assim. Porque você já sabe que os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus, ainda que seja fofoqueiro evangélico.
Então, irmãos, a célula precisa ser regada pela presença de Deus. Porque onde a presença de Deus está, aquele safado, vagabundo, sem vergonha, que chega para dar um naipe nas irmãs, ele chega e não encontra ninguém se oferecendo. Ele já acha estranho. E aí quando ele olha para aquela e pensa, é aquela, aí ele vê uma chama de fogo na cabeça da irmã. Ei, meu Deus, o que é isso aqui? O capeta que está nele, quando vê aquele fogo do céu na cabeça da irmã, já sai. O cidadão já vai dizer, eu estou sentindo algo diferente nesse lugar. As pessoas aqui são diferentes. Eu acho que eu preciso ser que nem esse povo é. Mas se o sujeito ou a sujeita chega numa célula, onde todo mundo é falador da vida do outro, e está todo mundo vivendo fora da vontade de Deus por não buscar Deus, o que o sujeito vai fazer lá? Um estrago. Quem está me entendendo? Estão percebendo que tudo se resume e sempre volta de novo para a presença de Deus? A convivência na célula vai levar para momentos de oração uns pelos outros. Quando você tem a oportunidade de conversar, além daquele momento onde dá para fazer pedidos de oração, e o intercessor da célula vai anotar, nos momentos de comunhão com as pessoas com quem vai se confiar, dá para fazer pedidos mais profundos. E quando nós oramos, Deus, oh meu Deus, Deus responde, irmãos. Vamos de novo então. Vamos fazer de conta que eu não dei o bizu. Quando nós oramos, Deus? Por quê? Porque Deus não rejeita a oração. Vai lá. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Amém. Aí você diz para aquela pessoa, eu vou orar por você. E você está vivendo na presença de Deus. Quem é o maior interessado que essa pessoa tenha uma experiência poderosa com Deus? Deus. Ele não rejeita a oração. Então vamos esperar e vamos ver o que ele vai fazer. Na outra semana a pessoa chega para você, olha, aquele problema indissolúvel se resolveu. Como é que vai ficar o seu coração, apagado ou acesíssimo? Acesíssimo. Quantas vezes na sua vida alguém já disse para você, Deus ouviu a sua oração em meu favor? Talvez seja porque você não ora por ninguém. Irmãos, uma das coisas que eu mais gosto na vida cristã é de orar. E como eu recebo mensagem de gente falando, Deus ouviu a sua oração. Faz mais bem para mim do que para os outros. E Deus quer que você experimente isso. A convivência na célula vai levar para momentos de oração uns pelos outros, para confraternização entre famílias. A gente pode combinar de almoçar na casa do outro irmão, sim ou não? Sim. Inclusive, o almoço pode ser junto à panela. Não é? Fica mais tranquilo, fica menos pesado, fica menos dispendioso. Possibilidade de suprimento mútuo. Lá na célula a gente fica sabendo que o irmão arrumou um serviço de garçom, mas o último sapato preto que ele tinha um furo bem no meio do pé. E aí ele está conversando com alguém lá, puxa rapaz, meu pé é 44. E é lá do Aerorancho, o rapaz. Aí, comenta com o irmão comenta com o outro, chega lá no ouvido do pastor Geisiel, que tem uma coleção de sapato. 44, né, Geisiel? Aí o pastor Geisiel doa um sapato preto para o irmão. Quem entendeu? Célula é lugar de provisão. Não deve ser lugar de emprestação. Chegou a pessoa, está necessitada, quer comprar o sapato, e ela pede R$300 para comprar o sapato.
não empreste. Por quê? Se ela está necessitada, é porque ela já está apertada. Se ela já está apertada, é melhor você dar do que você emprestar. Porque se você emprestar e ela não conseguir pagar, ela nunca mais vai aparecer. Eu ouvi o pastor Eibe falando isso. Ou você dá o sapato, ou você fala, ó, 300 eu não tenho, mas eu tenho 150. Vai lá nas Casas Bahia e compra um sapato de 150. Porque além de apertado, é metido, quer comprar um sapato de 300. Estou falando lá da célula, hein? Mas se você quiser ganhar um sapato de 500, você tem que dar um sapato de quanto? Tem gente que fala assim, eu só ganho coisa ruim. Quando alguém dá alguma coisa para mim, e quando você dá o quê? Hã? Lá na célula, a convivência vai levar para um lugar que jamais deveria levar ninguém, irmãos. Jamais a célula deveria proporcionar encontro para a prática do pecado. Aparece alguém inclinado para pecar. E ele chega e fala, olha, eu estou aqui porque fulano me convidou. Eu vim por causa do fulano. Se dependesse do dono da casa, olha, eu não vou com a cara do dono da casa. Eu não vou. Primeiro que ele é careca. Segundo que o cara é muito bom. Ele faz churrasco bom, ele assenta piso bem. Eu não vou com a cara dele. Aí se você estiver cheio de Deus, o que você vai falar para ele? Olha, eu amo essa pessoa que você está falando mal. E tudo que você falou ele faz mesmo. Se você precisar, ele faz para você, e faz de graça. E aqui na nossa célula, nós não temos o hábito de falar mal uns dos outros. Ou aquela pessoa vai querer ficar que nem você, vai ser liberta, ou ela vai sumir. Agora, se você der ouvido, eu também acho que o cara, sei lá, viu? Não sei. Aí o capeta que estava naquele linguarudo vai entrar em quem? Vai entrar em você. Toda vez que você participa de algo que desagrada a Deus, e que agrada o maligno que está naquela pessoa maligna, sai da pessoa e entra em quem? Entra em você. Batalha, é isso aí. Para terminar, para a célula acontecer, nós precisamos de um bom local, de uma boa atmosfera, um lugar de comunhão intensa na presença de Deus, comunhão santa, comunhão pura, e nós precisamos também, para que a célula vá bem, de um bom núcleo de célula. O que significa isso? Um líder, segundo o padrão de Jesus Cristo de Nazaré, nunca faz as coisas sozinho, querendo a glória para si. O líder bem-sucedido é aquele que, como Jesus, trabalha em equipe. Jesus treinou seus discípulos até que o dia ele os enviou. Ele os enviou para fazer a mesma coisa que eles viram ele fazendo. E eles, voltando do que Jesus os treinou para fazer, voltaram cheios de alegria, não porque alcançaram gente, porque iam ter novos discípulos, mas eles voltaram cheios de alegria, por quê mesmo? Porque os demônios se submeteram a eles. E Jesus disse para eles, essa não deve ser a alegria de vocês não. Vocês não devem se preocupar em demonstrar poder. Vocês devem se preocupar em viver uma vida de poder. Aí não só demônio vai sair das pessoas, mas também vai sair de vocês. E vocês não vão só expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos. Vocês vão apregoar o ano aceitável do Senhor. Vocês vão transportar vidas das trevas para a luz. Quem quer viver isso, levanta a mão para o céu e dá um glória. Então, se em volta da sua residência tem mais 3 famílias da mesma denominação, Comunidade Evangélica Aliança Cristã, ao invés de cada uma que está ali num raio de 2 quilômetros, cada um começar uma célula só com a família, 3, 4, dá para combinar de começar na casa de um dos irmãos.
Se a família, cada uma das famílias tiver, vamos supor, 4, essa célula então já começa pronta para multiplicar, porque deve chegar no máximo em 15. E aí, esse povo que está ali já combina, ó, semana que vem, eu vou jejuar na segunda, você vai jejuar na terça, você vai jejuar na quarta, você vai jejuar na quinta, você vai jejuar na sexta. De segunda a sexta, horário comercial. E o nosso jejum é para que as pessoas que estão à volta aqui da sua casa venham para a sua célula, que nós estamos liderando juntos. Uma semana de jejum, 2 semanas, 8 pessoas. E agora, o que precisa acontecer com essa célula? Multiplicar. Então, multiplicação é coisa ruim ou coisa boa? Porque uma célula só multiplica quando há salvação, crescimento, multiplicação. Não, mas, meu Deus, eu não quero que minha GF multiplique. Eu quero ficar para sempre aqui, eu, Deus, meu marido, meus filhos, meu discipulador e aquela vizinha que vem uma vez na vida, outra na morte. Porque o que importa é a comunhão, a salvação, que se lasque quem está perdido. Ó, 3 famílias começaram e juntos fizeram propósito, buscaram a Deus. 8 pessoas foram salvas. Já dá para ir para outra casa. Fica ali naquela casa os 8 que foram salvos, para não precisar ir para outro lugar. E os que estavam juntos já vão para a segunda casa que começou a participar ali. Dali a pouco, o que vai acontecer lá? A mesma coisa. E assim nós vamos transportar dezenas, centenas e milhares de vidas das trevas para a luz. Posso ouvir um amém? Amém? Não por força nem por violência, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas compunham a célula de Jesus Cristo? Quantas? Quantas? 12 pessoas. Jesus escolheu 12 discípulos. Quantos dos discípulos de Jesus faziam parte do núcleo da célula de Jesus Cristo? Quantos? 3. Olha, ele tinha 12 discípulos, mas 3 faziam parte do núcleo. Pedro, Tiago e João. Quem está entendendo? Então a célula, quando começa já com irmãos, ela já começa mais forte, mais animada. E ela certamente vai ganhar vidas e vai se multiplicar. Então, o núcleo é composto pelos líderes em treinamento, que ajudam a orar, discipular, conduzir a célula, trazer novas pessoas e colaborar assim para a multiplicação da salvação, para a glória de Deus. Quem eu devo chamar para o meu núcleo? Se vai começar com 3 famílias, o marido e a esposa, se tiver algum filho maduro, o filho maduro. Mas tem alguém que acabou de converter e mora do lado da minha casa e está faminto, sedento por Deus, busca a Deus mais do que eu durante a minha vida toda. Essa pessoa nova convertida pode ser chamada para fazer parte do núcleo? Sim ou não? Sim. Já vai ser treinado. Pode multiplicar à vontade, que tem gente que já foi encaminhada para fazer a escola de ministérios, primeiro fez lá os fundamentos, foi batizado. Então essa pessoa está crescendo e ela vai poder ser usada por Deus e vai crescer mais. Então, primeira questão para você convidar alguém para te ajudar, tem que ser alguém fiel, que participa com você, que vai participar, que entendeu que célula não é reunião fechada para falar dos outros, para falar dos líderes, mas sim a igreja se reunindo em casa para fazer o reino de Deus avançar, salvando vidas. Posso ouvir um amém? Quem demonstra busca sincera e profunda por crescer em Deus, ainda que seja novo convertido, como eu já falei. E aí tem um ponto importante, irmãos. Sempre cabe mais um no núcleo de uma célula saudável, pois célula saudável sempre continua crescendo e se multiplicando. E a célula só começa a necrosar, a morrer, quando ela se torna um grupo fechado. A mesma coisa acontece com igrejas.
que se fecham em si mesmas. Se vem alguém, se a pessoa não se veste como ela tem que ser, se a pessoa não fala como tem que ser, ela já é rejeitada. Como é que vai salvar alguém? Então nós temos sempre que estar abertos para que Deus acrescente mais alguém a quem nós vamos ajudar a ser salvo, a quem nós vamos tratar, pela graça de Deus curar, treinar e enviar para ser um missionário sobre esse mundo que está cada dia mais nas trevas. Posso ouvir um amém? Amém. Concluindo, 2 Samuel 6,11. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Meu irmão e minha irmã, é simples, não é difícil, mas é que é compromisso, é que é treinamento e disposição para fazer a obra do ministério de Deus acontecer na terra através da própria vida. Não é difícil, mas é trabalhoso. Só tem uma coisa que não dá trabalho: o mal. O mal acontece sem ninguém fazer nada. Agora o bem, tudo aquilo que é bom, dá trabalho. Você esquece o sapato dentro do guarda-roupa, num lugar úmido. 3 meses depois, como é que está esse sapato? Embolorado. E para desemborolar, você vai ter que mandar escova, engraxar, lustrar, para o sapato voltar a brilhar. Diga para o seu vizinho, fazer o bem dá trabalho. Por isso que fazer o bem, diga aí, por isso que fazer o bem não é para covarde e nem para preguiçoso. É para gente forte e corajosa. Em que time você está? Vamos aguardar para saber. Fique de pé no nome de Jesus. Se a pessoa que estiver do seu lado for sua conhecida, dê a mão para ela. Isso significa que a única maneira de nós avançarmos nessa terra, cada dia mais difícil, salvando vidas, é só através de uma união. De uma união racional, que sabe que não existe gente perfeita, que sabe que nós podemos errar uns com os outros, mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a consertar. De um povo decidido a viver nessa terra, para que Deus seja glorificado, as obras do diabo sejam destruídas e a salvação que nos alcançou, alcance outros através de nós, amém? Feche os seus olhos se você concordar e vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome, porque todos nós que estamos aqui temos tudo para que a tua igreja aconteça lá na nossa casa, através de uma célula, de um grupo familiar, de um GJE. Poderoso Deus, obrigado, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor não desistiu de nenhum de nós. Obrigado, porque o Senhor é poderoso para nos aperfeiçoar, o Senhor é poderoso para nos curar, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos livrar da síndrome eterna de eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Bendito seja o teu santo nome, porque maior é o que está em nós, é o Senhor que está em nós, do que o derrotado que age no mundo. Bendito seja o teu nome, Pai, porque a partir desses irmãos que aqui estão, eu creio, vidas se achegarão ao Senhor, vidas desta casa de oração decidirão servir ao Senhor, olhando para os meus irmãos e irmãs que aqui estão, te servindo, te glorificando, fazendo a obra do ministério avançar através de suas vidas. Poderoso Deus, desmistifica dentro de nós, ó Pai, esse engano de que para te servir é preciso saber muito, é preciso ter muito. O Senhor só precisa de disposição, de desprendimento, de disponibilidade, porque o Senhor ainda é e sempre será
o Deus que capacita, a quem o Senhor chama e a quem se dispõe a fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. Poderoso Deus, em nome de Jesus, derrama um bálsamo agora sobre cada irmão e irmã que aqui está. Derrama uma unção, um vigor sobre cada um dos teus filhos que aqui estão. Que venha do teu trono, Pai, uma graça assombrosamente maravilhosa, capaz de ser sentida e não apenas sabida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa graça venha, Pai, para dar uma coragem inegociável. Que essa graça venha, Deus, para dizer nas profundezas da alma que o Senhor nos escolheu sim, o Senhor nos elegeu sim, o Senhor conta conosco sim, e o Senhor vai nos levar mais além na Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado e a nossa alegria no Senhor seja completa. Poderoso Deus, leva-nos guardados para os nossos lares, conforme está no Teu coração. Encoraje aqueles que puderem, ó Pai, a ficarem, para nós termos um momento de oração que antecede a ceia nesse dia, nesse lugar, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Se você foi abençoado por Deus, dê um aplauso a Ele. Aleluia. Irmãos, última pergunta. Qual é o dia que eu pedi para você agendar lá na sua agenda no mês de abril? Qual dia mesmo? Ô, glória! Vamos falar sobre o quê? Aleluia. Já esteja orando por isso. Vá na paz do Senhor.